Na sua visão, o quão solitário é a vida de um empreendedor? Ou solitária é a vida do empreendedor? Esse é uma coisa que a gente ouve direto. A vida do empreendedor é solitário. Ah, tem momentos que você fica, por exemplo, no momento que você vai se aventurar, você vai perguntar para os 3 Fs: Friends, Families and Fools, né. "O que que você acha da minha ideia?" E você vai levar porrada já no início, cara. "Não, mas não vai decolar nunca, você vai se afundar." Ah, Apesar de não ter uma receita de bolo, tinha algo na sua aula que era a jornada do herói. E essa jornada do herói foi também para mim outro puf! Cara, você conseguiu botar num gráfico, num desenho da lousa, o que é o empreendedorismo. Você consegue contar um pouco do que é essa jornada do herói? Vou falar 3 coisas. Tá bom. Primeiro, pegando o seu gancho, a dedicação do Abílio por esse curso era inigualável. Sim, ele chegou numa aula à noite, tendo viajado a madrugada inteira. Lembro que a gente e estava cara, e pegava papel no chão que nem a gente pegava com não sei quantos anos a menos, né. Exato. Eu lembro, acho que foi outro semestre, quando deu aquela coisa de carne fraca e Foi na minha etcétera, turma. foi na sua turma, Foi. que ele esteve com a Polícia Federal em Curitiba o dia inteiro, pegou o avião dele, voltou para São Paulo e 7h30 entrou no curso como nada tivesse acontecido. Eu falei: "Nossa, olha esse cara de ferro, putz." Então essa era a segunda. A segunda coisa é, como no teu caso, ah, bater nessa tecla de empreendedorismo, desses 10 anos que eu estou no curso, eu tenho N cases de pessoas que nem você, que foram inspirados: "Ah, eu também consigo." E eu falava, abria o semestre dizendo: "Tem gente aqui nessa sala, esses 50 alunos, que até o final do semestre já vão pedir demissão." E dito e feito, se tinha sempre um ou 2 ou 3 que, se não pediu demissão durante o semestre, pediu em Em seguida, seguida. no ano seguinte, 2 anos seguinte. Teve uma que é a Vanessa Sandrini, ela levou 10 anos para ela encontrar esse caminho. A Marina Machado levou 3 anos para entrar. Então, e onde entra a jornada do herói nisso? Como eu te falei, eu dei aquela primeira palestra para a Babson e serendipity, de novo. Na época que eu fui convidado, eu estava lendo o livro do Joseph Campbell, né, A Jornada do Herói. E eu tinha feito aquele template do meu processo, meus passos, etc., pelos quais eu passei para chegar na Le Messier, no sucesso, etc. Aí eu estou lendo o Joseph Campbell, tal, e lá está, na Jornada do Herói, um template que ele fez do herói. Eu olhei para o template dele, eu olhei para o meu e falei: "Caraca, são praticamente iguais, idênticos", né. Não vou poder entrar em detalhes aqui agora, Perfeito. mas, tem o incômodo, basicamente o mais simples do Joseph Campbell é, ah, a partida, né. Você pega qualquer filme de Hollywood, de Disney, etc, tal, você tem a partida, a a iniciação e o retorno. Esses são os 3 blocos da jornada do herói. Mas, na partida, você tem o desconforto, você tem o incômodo que leva o herói, candidato a ser herói, a se aventurar. Então você começa sempre o filme vendo ele na vida natural, como comum dele e tal. Aí alguma coisa, alguém morre, alguém é sequestrado, alguém, e isso gera esse gatilho que inicia a história. Daí ele tem que definir se ele vai ou não se aventurar. Aí ele atravessa o primeiro limiar. E depois ele faz todo o esforço, tal, ele encontra com inimigos, ele encontra com aliados, ele encontra com
testes, provas, e etc. Tal, até que um dia ele se torna herói, ele pega a essência da história e daí atravessa de novo o limiar e volta para o mundo comum dele. Só que agora ele volta sendo herói com a resposta, a cura, etc. Então, quando eu olhei para o empreendedor, eu falei: caraca, os heróis de ontem eram empreendedores. E os empreendedores hoje são os heróis da atualidade. Né? Eles dois estão passando pelo mesmo caminho. Só que, em vez de chamar partida, eu vou falar o incômodo. Em vez de chamar iniciação, eu vou chamar de esforço. E tem aquela travessia do primeiro limiar, onde ele vai se aventurar no mundo desconhecido. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem um passo na mão ou a possibilidade de pegar dois. Muita gente prefere ficar com um na mão. O cara que tem um espírito e mentalidade empreendedor, ele fala: não, eu vou abrir mão do patrimônio, do privilégio, do poder que eu tenho para ver se eu consigo dois pássaros. Né? E não é todo mundo que tem essa. Aí é o limiar do medo. Aí, atravessando esse limiar do medo, ele vai por todo esse processo de encontrar patrocinadores, gente que apoia, enfrentar gente que fala, nunca vai dar certo, isso aí não vai dar certo nunca. Tá? E todas as provas que ele tem que passar até ele achar o produto. E aí tem o go-to-market. Né? Aí ele vai atravessar o limiar de novo e vai sair desse mundo experimental, teórico e tal, e vai voltar para o mundo real com o seu produto. E aí vai lançar. E no início ele vai levar porrada. Vai levar porrada. E ainda bem, porque essas porradas vão preparar ele para um sucesso maior ainda. Então eu via nitidamente os paralelos entre os dois. Eu falei, caraca, eu vou usar a jornada do herói. E quando eu dei aquela primeira palestra para Babson, os caras não acreditavam. Como que o cara está trazendo mitologia para dentro de uma sala de educação executiva? O cara é louco, meu. Né? Mas era tão assim paralelo que ninguém tinha como discutir. Que sensacional. E é muito marcante, tanto que a gente Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Aliás, de Serendipity, Yes. sempre às terças, as aulas. Sempre. Hoje à noite vai ter aula. Então estamos gravando numa terça. Numa terça-feira. Serendipity aí atuando, né? Exato. E que sirva mais um ingrediente para o fulfillment, né? Yeah. Então já são, mesmo com a passagem do Abílio, o curso continua. O curso continua. No lugar das 4 aulas do Abílio, temos convidado pessoas do peso dele, que eram amigos dele, que trabalharam, de alguma maneira se relacionavam com ele no mundo de negócios, ou também no mundo pessoal, e eles estão preenchendo essas 4 aulas, né? E como é para você ver tantos alunos que ou até o final do curso pedem demissão, ou se levam X tempo para tomar essa decisão, e que eu sei que fazem parte do seu círculo de contatos hoje. Como é para você vê-los nessa jornada empreendedora? Bom, como eu falei, você tem 2 coisas. Quando algum aluno lembra de você, 10, 20, 30 anos depois, essa é uma recompensa enorme. O outro é quando você vê que alguém buscou o seu sonho, teve a coragem, baseado na inspiração que você deixou na sala de aula, né? Porque, na verdade, se você pega a jornada do herói, você tem o mentor. E ele vem logo antes do primeiro limiar. Por quê? Porque a função do mentor é ajudar o candidato a vencer o medo de atravessar aquele limiar. Então, eu vejo o meu papel nessas aulas, nesses anos todos, é só um empurrãozinho para a pessoa que estava na dúvida, vou ou não vou, consigo ou não consigo. E eu falo, Luiz, é impressionante. Você não tem como imaginar os recursos que vão surgir do nada, que você achava que você não tem, os encontros com pessoas
extraordinárias que você não esperava encontrar, né? E ajuda financeira em outras áreas, etc. Então, nada disso é visível, né, no início da sua jornada, mas você tem que acreditar que vão acontecer. Então, o que que eu faço com os alunos? Eu falei, gente, o universo vai conspirar a seu favor. O teu daimon vai organizar, orquestrar tudo isso para seu benefício, né? Então, eu já tive, como você falou, vários cases de pessoas que eu sigo, eu tento seguir desses 10 anos, eu tenho muitos, que nem você, eu tenho muitos, né? As mentorias na Na padaria, né? padaria. Aliás, mentoria na padaria, de bermuda e chinelo. Exato, total surf. Não venha diferente porque não rola, né? E então esses são os casos em que você inspira a se aventurar. Agora você conhece o Lucas e a Bruna do Splash Uhum. e apesar de ter inspirado a se aventurar e que eles fizeram com muito sucesso, eles, como eu falei, no início você enfrenta muita bomba, porrada, porrada, porrada. E então uma outra recompensa é quando eles te chamam e falam: escuta, Mark, eu estou afundando. O que que eu faço? Vendo? Desisto? E você pode, se tem a condição de entrar em cena e falar: não, esse modelo do teu negócio está redondo, não abandona. E eu falei para o Lucas e para a Bruna lá atrás, quando eles estavam quase desistindo, ou quase vendendo a maior parte da empresa para pagar as dívidas, etc. Então, eu falei: teu modelo é tão redondo que eu sugiro o seguinte: quebra, mas não vende. Uau. E eles tinham uma oferta na mesa para vender, que ia solucionar as dívidas e etc. Tal. E eles não venderam. 2 meses depois, Serendipity total, tanto que ele tem tatuado no braço hoje, Serendipity. Pintou do nada uma pessoa que ia ser o investidor, que injetou o dinheiro, aporte e tal, e de lá para lá, de lá para cá. Então você tem as pessoas que você inspirou a se aventurar e os cases em que você atuou ajudando eles a persistir, né? A continuar, mesmo tendo dúvidas. Então essa, para mim, são os dois cenários recompensadores. Quando você olha a sua trajetória, tem alguma coisa que você faria diferente? Sim. Deve ter. Deve ter. Se eu parar para pensar, acho que deve ter. Mas como eu nunca... Eu estou olhando para frente, né? Ah, Show. ah, Aliás, ouvi essa semana. Legal o que você fez. Aí. Legal o que eu fiz. Mas o que que tá ali? O que que tá pra lá? Tá feito. Qual é, né? O que que é o futuro? O que que eu vou desbravar desse futuro que eu não tô enxergando? Então, eu percebi que atitudes empreendedoras também dizem respeito a isso. Porque muitas vezes a gente fica olhando aqui para trás, ah, legal, foi ok, ou putz, devia ter feito aquilo, podia ter feito de tal forma. Já foi. Quando você entrega energia pro futuro, pro desconhecido, aí vem tudo isso que a gente está falando esse tempo todo aqui. É isso? Não é eu- filosofia barata, né? não é filosofia barata. Parece ser, Uhum. parece uhul, sabe? Mas essa magia existe. E quem conseguir conectar com essa magia vai ter a vida mudada e tudo começa a ser assim mágico, né? Como eu falei, parece, Parece, mas de mas fato não é. não é. E essas cases que eu citei, fora os outros que eu não citei, essa magia, ah, como é que se diz? Ah, levou essas pessoas a acreditarem. Então, um pouquinho de magia, aí você acredita, você aposta, aí vem mais um pouquinho de magia, daí você acredita, você aposta, e aos poucos você vai ver se está acreditando em todas as possibilidades, né? Aliás, tem um negócio que você estava contando durante a sua fala, que eu vi.
Tudo isso que a gente está falando não dispensa determinadas atitudes empreendedoras do by the book. Uhum. Um bom business plan, né? Um planejamento de negócios, uma previsão orçamentária, uma previsibilidade. Por mais que você não tenha, mas não dispensa. Não é isso que a gente está falando aqui. Não. Você tem, aliás, na jornada do herói empreendedor, antes do go-to-market, ele tem que ter os recursos. Eu tinha que ter Budweiser, Havaianas, que bom, etc. Tal. Ele tem os recursos. Então, recursos financeiros, recursos de gente, recursos humanos e recursos técnicos. O Jobs não tinha o know-how para fazer o Mac, entendeu? Ele precisava de um Wozniak. Então, a gente tem essa questão da magia é quando você enxerga o caminho, mas não é o caminho trilhado. E também vou fazer um contraponto da minha fala. Que tem casos que têm extremo sucesso sem nenhum planejamento, também é possível. Sim. Né? O que a gente está colocando nesse nosso caldeirão aqui de bate-papo é, cara, tudo é possível. Mas tirando uma média, né, uma linha mediana do que se pode balizar, passa-se por business plan, passa-se Sim. por recursos, sejam financeiros, humanos, tecnológicos e por aí afora, não é isso? Mas eu tive, pegando esse lado da história, tive uma amiga que foi editora da pequenas empresas, grandes negócios e tal. E um dia ela me comentou que um executivo da empresa estava fazendo um curso para se tornar empreendedor. E eu falei, não sei se ele vai tornar, porque o empreendedor primeiro se joga e depois procura a teoria. Na minha opinião. Obviamente, tem gente que saiu com business plan, tudo pronto, etc. Tal. Mas, no meu ponto de vista, eu gosto desses cases que o cara se jogou, depois precisa, nossa, eu preciso saber isso aqui, não sei isso, tal. E ele corre atrás para completar as deficiências que ele tem. Fantástico. Você falou disso agora, eu lembrei eu tenho um amigo que citou 2 exemplos, são empresas que ele ele já trabalhou, empresas assim, uma de 70 e tantos anos, que a empresa, a 4 profissionalizou o departamento financeiro. E tá sucesso, comprando empresas na América Latina, bombando. Uma outra empresa de varejo que depois de não sei quantas lojas é que começou a organizar processos e procedimentos dentro da empresa. Parece surreal, mas é. E, obviamente, não vou citar o nome dessas empresas, mas são empresas de extremo sucesso. É. Então, assim, Não existe receita de bolo. de novo, né? Não existe. Existe para aqueles que deram certo, existe um modelo que se adequou a um perfil, a outro perfil, e assim vai. Mas Exato. Você tem que agir de acordo com o seu perfil. É isso. Meu perfil é a magia, entendeu? Perfeito. A serendipity, etc. Tal. Por exemplo, meu filho, que é um super bem-sucedido, 30 anos, blá, 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 a pegada dele é muito mais racional, entendeu? Então, é o perfil da pessoa. E o perfil da sua filha? A minha, Sua filha? não tenho filha que eu saiba. Então, você tem um filho? Dois filhos. Dois filhos. Então foi confusão minha. Eu achava que era um casal. Não, são Não, 2 homens. 2 homens. Tá, um é executivo e o outro é de consultoria, não é isso? Não, um é consultoria, era consultoria, fez faculdade dos Estados Unidos, se formou em administração numa escola super boa, Emory, e depois foi trabalhar em consultoria em Nova York, mas consultoria de turnaround, né? Não era financeira. Tal. Tá bom. Aliás, ele mexe com o financeiro de empresas que estão afundando. Perfeito. Então ele entende bem de números. O meu outro filho está na Heineken, aqui no Brasil, e ele é mais essa visão, né, marqueteiro, ele não é, números não são o perfil dele, né? Do mais velho é números e do mais novo é relações. Ele é o rei de relacionamentos dentro da empresa, com os amigos, etc. Ele progride através dessa qualidade, né? Enquanto o outro progride em relação ao know-how que ele tem. É Então, interessante. você já tem um exemplo Dentro de casa. dentro de casa, que é isso, que não tem um igual ao Não, outro, e não não. tem somente um só perfil. Não. Né? Tem o yin e tem o yang.
Quando eles conseguem descobrir quais são os seus perfis, É, facilita. é Até para fácil. dizer, não quero empreender, Exato. né? Ah, Pode ser e também. hoje eles moram juntos e um complementa o outro. E eles trocam muita ideia, né? Perfeito. Então essa é bacana. Mas, então, voltando, uma das coisas que você falou sobre empreendedorismo, em retrospecto, você falou o que você faria diferente, Diferente. etc. Tal. Me ocorreu uma análise que eu tenho deste momento da minha vida, que desde 86 para cá, eu diria que tem 4 estilos de empreendedorismo. Então, o primeiro estilo é o convencional. Então, um startupeiro vai montar um CNPJ, uma empresa, tal, tal. Então, ele está empreendendo uma empresa. O segundo estilo é o você empreender a sua carreira. Eu empreendi a minha carreira, eu desenhei do jeito que eu queria. Então, a juventude, os jovens de hoje, eles estão empreendendo as suas carreiras. Então você vê que antigamente passar 30 anos numa empresa era o desejado, o almejado, etc. Tal. E hoje a juventude, os caras 30, 35 anos, eles estão pulando de empresa para outra depois de 6 meses. Antigamente isso seria terrível, esse seria um black flag, assim, em relação a potencial desse candidato e tal. O cara só ficou 6 meses aqui, só ficou um ano ali e tal. Hoje em dia, você vê que esse pessoal estão construindo as suas carreiras de acordo da maneira que eles querem, que nos leva para o terceiro tipo, que era o meu típico, que é o lifestyle, né? Equilíbrio, work, trabalho e vida pessoal, profissional e pessoal. Então, eu me dediquei durante décadas a como é que eu faço para ter a vida que eu quero, né? O lifestyle que eu posso surfar, que eu posso tocar violão, que eu posso estar com meus filhos quando eram pequenos, jogar tênis com eles. Então, a palavra-chave nessa questão é tempo. Perguntaram para um cara do Shark Tank, lá um dos mais bam, como é que você define sucesso? E o cara respondeu, eu defino em 6 palavras. Como assim 6 palavras? É ter controle do seu é ter controle do seu tempo. Então, isso sempre foi meu norte magnético, foi tempo. Tempo foi a bússola, a agulha da bússola, se eu estava com o tempo me realizando, usando o tempo para eu me realizar. Não o sucesso necessariamente, mas o sucesso vinha, mas não era o objetivo, não era o norte magnético. Aí o quarto tipo, esse agora eu não fugi totalmente da história. Com 71 anos eu tenho direito. Total. Eu diria que é um empreendedorismo da alma. Quando você chega numa certa idade, a linha de chegada está lá na frente, como era para o Abílio, etc. Tal, você começa a pensar um pouco diferente. E o sucesso empreendedor de negócios deixa de ser o norte magnético. Você quer chegar no fim da sua vida tendo construído um legado e principalmente ter uma alma nutrida. Então, eu acho que eu estou nessa quarta fase agora, né? Onde eu estou empreendendo. Então, o que quer dizer? O que quer dizer isso? Bom, para mim, o funcionário, o empregado religioso é aquele que segue a dogma da sua igreja. Ele está trabalhando para a empresa, certo? Uhum. O empreendedor espiritual é o cara que, peguei dogma daqui, peguei dogma dali, montou a sua salada de fruta, né? Seu popurrí, seu mosaico, e construiu o que faz sentido para ele, para a alma, alimentar a alma dele. Então, eu estou se perguntando lá no início quem é o Mark, e o Mark não sabe se é fruta, se é semente, faz parte dessa última etapa de empreendedorismo.
Então, fiz meu mosaico e tal, e é gozado porque você passa a vida coletando peças de uma quebra-cabeça. Você não sabe para que que vai servir, mas esse aqui eu tenho que guardar. Pum, você põe no bolso. Aí, pum, põe no bolso. Aí chega, passa um tempo e você começa a montar essa quebra. Só que essa quebra-cabeça não vem com a tampa da caixa, então você não sabe qual é o desenho final que te ajuda a conectar as peças. Então, eu citei, por exemplo, o Buda, o Jesus. Você pega os grandes mestres do campo, empreendedores e espirituais, eles tinham dogmático e depois criaram suas próprias visões, né? Ah, o Jesus veio de uma história judaica, o Buda veio de uma história hindu, etc. Mas eles partiram para fazer as suas próprias empresas, vamos dizer, né? Então, agora, 71 anos, eu tenho essa responsabilidade, esse objetivo, né? Na sua visão, o quão solitário é a vida de um empreendedor? Ou solitária é a vida do empreendedor? Esse é uma coisa que a gente ouve direto. A vida do empreendedor é solitário. Ah, tem momentos que você fica, por exemplo, no momento que você vai se aventurar, você vai perguntar para os 3 Fs, Friends, Families and Fools, né? O que que você acha da minha ideia? E você vai levar porrada já no início, cara. Não, mas não vai decolar nunca, você vai se afundar. Ah, então, essa é uma questão, solitário. Eu nunca senti, gozado. Nesses primeiros 3 etapas, né, eu nunca senti, porque eu tinha os meus brother do surf, eu tinha sempre, tinha a minha mulher Roberta, sempre tinha gente me apoiando. Então, o apoio deles, abafaram qualquer, negativismo, né, Ou possibilidade de solidão? possibilidade de solidão. Então não senti isso. Hoje em dia, o mundo está super polarizado e você pode, se você tentar ficar fora dos 2 campos, você vai se sentir isolado ah, né, pode ser, solidão, né. Então, indo agora da solidão para o individualismo. O quanto o empreendedor tem que ou não tem que ser individual? Ah, Luiz, nessa última etapa, nosso objetivo na vida não é se dar bem nos negócios. Isso não estamos aqui por causa disso. Isso é um estágio levando levando adiante. Eu acho que nós temos um chamado muito maior do que isso, e que outro termo que é não muito conhecido, que nem serendipity não era. O Ramon já é mais conhecido, mas metanoia, que é a segunda metade da vida, ela te pede uma outra coisa, né? E muita gente continua batendo na tecla da primeira metade da vida e não percebe que a alma está chamando. Agora está na hora de mudar a marcha, né? E então acho que essa é a questão. Que legal. E o que que você mais, diria agora para quem quiser buscar mais conteúdo ou alguma formação ou, eh, que tenha de alguma maneira se inspirado ou se tocado ou questionado do que a gente conversou aqui, que tipo de algum conselho você daria ou que recomendação você poderia fazer? Hoje eu estava conversando com o Marcos Souza Aranha, você deve ter feito Aham, coaching foi, com ele. fiz. E a gente tem reparado que, com o passar dos anos, ah, as pessoas têm exercido menos acesso a essas informações, tipo TED, né? Os TED Talks. Ah, então,
eu não sei se é a responsabilidade da empresa ajudar eles a buscar uma visão mais ampla, ou se eles próprios deveriam chegar em casa, reservar. O próprio Marcos falou, ele assiste 4 TED por mês, independente do tema, etc, tal, para ele continuar ampliando, 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 ampliando a visão dele, aprendendo, tal. Então, a dica que eu daria é, sai da caixinha, né? Busca histórias, cases, porque a internet oferece tanta, esse podcast, né? Uhum. Como tantas outras, como tanto TED Talk. ah, Busca, se informa, né? Se inspira, busca a inspiração, né? Nesses outros casos. Não é só expediente e depois encerra por aí e tal, não. Monta, constrói a sua vida. O interessante, eu estou lembrando de uma coisa aqui, que você dando aula de empreendedorismo, sendo uma das matérias desse curso que a gente já mencionou, tem algo que você faz que nenhum outro professor faz, que é estar em todas as aulas que não são suas. Então, os alunos começam assim, poxa, quem é esse cara que tá lá atrás, né? Fala nada, tá só, de repente esse cara tá ali na frente e começa toda a magia da aula dele. Por que você faz isso? Porque a minha visão é de que, se eu assistir às aulas dos outros, esse semestre não pude por causa de outros compromissos, mas geralmente eu tô lá, essa figura velhinha lá no canto. Mas se eu assistir às aulas dos demais, eu aprendo com eles, porque nunca nem 2 aulas não são iguais. 2, eu vejo as tendências e as respostas dos participantes, dos alunos, tal. E daí, quando eu vou dar a minha aula, eu posso dizer: "Ô Luiz, você lembra que você falou lá tal coisa?" Então eu consigo customizar, sob encomenda, a minha aula. Tudo bem, 90% é a minha pegada, mas 10% eu pinço dos alunos, e eles percebem que, por isso que ele estava lá no canto. Ele estava me ouvindo, entendeu? Então, estabelecer essa ponte de bate-pronto, encurta muito, né, o atalho que você estava mencionando antes, o atalho. Então, eu tento fazer as 2 coisas. Tento, assistir as outras aulas, e 2, eu decoro os nomes de todos os 50 alunos antes da primeira aula, e quando o cara entra, fala: "Ô Luiz, boa noite, tudo bem?" O pessoal acha que eu, puto, FBI, o CIA, o que é esse cara? Mas eu, estabeleço já um link pronto, construído, e a gente parte de lá na frente, já vou embora. E esse semestre eu até fiz questão de fazer os alunos. Quantos alunos você consegue me dá o nome de, tem 20 alunos aqui hoje, você consegue nomear quantos? E o cara, conheci 3, 4. Eu falei: "Gente, eu odeio quando eu ouço algum aluno falar: 'Ah, meu colega disse'". Que colega, meu? O cara tem um nome, ou ela tem um nome. Fala: "A Rosana falou tal coisa". Se você não souber o nome da pessoa, como é que você vai estabelecer uma relação? Verdade. E isso que aprendi sendo brasileiro. E é muito mais brasileiro do que a gente imagina, viu? É. Uau, Mark, que honra minha. Nossa, Que honra. Muitíssimo obrigado. Foi uma super aula e tá aqui essa aula a hora que você quiser voltar, vir no tema, escolher a minutagem, enfim. é, Você tem alguma mensagem final, algo que você queira dizer? Se você quer compartilhar alguma rede social, alguma coisa assim, fica à vontade. bom, eu tô começando agora a a me aventurar no mundo social, redes sociais, né. Eu sempre fui meio, não é minha praia. Ah, então, não vai me encontrar muito
por aí. Tem o LinkedIn, tem o Instagram e tal, mas tem um pouco material publicado. Agora, a partir de agora, a Roberta me falou, vamos começar, né, fazer direito esse negócio aí. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Ah, não, em matéria de uma fala de fechamento e tal, eu acho que a pessoa tem que encontrar o seu norte magnético. Você não precisa buscar o meu norte magnético, nem o teu norte magnético, mas você tem que achar aquele que casa com você. E eu tocando violão, etc, tal, eu tenho uma metáforazinha que eu uso de vez em quando. A gente vai afinando o violão e uma corda com a outra, e a gente, com o ouvido, consegue dizer, pum, está quase afinado, quase afinado. Talvez você até está cansado de tentar chegar no ponto, mas você tem que continuar até você sentir, pum, agora encaixou. Então, eu diria que a gente tem que, o próprio Jobs falava, keep looking, don't settle. Continue procurando, Nunca se não, acomode. não faça comprometimento, ou como é que é a Ou palavra? não se acomode? Não se acomode. Uhum. Então, naquela afinação do violão, dá um prazer enorme quando você sente que agora encaixou. E eu quero que os seus ouvintes encontrem nas suas vidas aquele momento de pum, agora encaixou. Perfeito. Fantástico, fantástico. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de te ouvir. Para mim, uau, é um prêmio. É um prêmio. De aluno, de mentorado, de fã. Tá aqui publicamente o meu agradecimento. Obrigado por tudo que você fez, por tudo que você contribuiu. Para quem ficou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Lembre-se, inscreva-se no canal. Lembre-se dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, isso é muito importante. Compartilhe com quem acha que vai ser relevante esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que isso pode ser espalhado para mais pessoas. Obrigado mais uma vez, até o nosso próximo episódio. Valeu, obrigado, Mark.